Meus amigos, muito boa noite. Aqui estamos para mais um de nossos estudos em torno das lições da doutrina espírita, do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Hoje temos como tema amor e renúncia e estamos aguardando a chegada dos nossos irmãos. A Ione pole position. A Ana. A Suzy. Barata ficou fora do pódio. São 3 só. O pessoal está chegando, nós vamos então dando início ao nosso estudo da noite, pedindo para que o querido Leandro faça a prece de abertura. Então vamos agradecer a Deus pela bênção dessa oportunidade. Todos nós nos encontramos de corações entrelaçados no propósito maior de aprendermos acerca das lições de Jesus, que são para todos nós o roteiro certo, o caminho reto para a nossa felicidade. Possamos, de corações abertos, aproveitar ao máximo dos ensinamentos desta noite, buscando colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Amor e renúncia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho segundo o Espiritismo. Passamos a palavra para o nosso querido Raul. Boa noite, meus amigos. Muito bom estar aqui novamente nessa reunião. E o tema dessa noite, amor e renúncia, nos faz pensar que o amor é aquilo que todos nós mais desejamos nessa vida. Alguns dizem que é a felicidade, que todo mundo busca ser feliz. Mas, pensando bem, a felicidade é mais uma consequência, porque se uma pessoa busca todos os seus desejos, todos os seus sonhos, consegue realizá-los, mas tiver uma vida sem experimentar o amor,
ela vai ser realmente feliz? E se, por outro lado, outra pessoa que tenha todos os tipos de privação, mas que ela tenha um amor puro e verdadeiro, sendo vivido todos os dias, não estará ali a felicidade? O amor é um dos grandes tesouros que o nosso espírito busca na sua jornada milenária, mas como que a gente pode encontrar um tesouro se a gente não souber como esse tesouro é, com o que esse tesouro se parece? Então, se me for solicitado que eu encontre uma pedra rara, e ainda que eu saia procurando o chão, cavando buracos, olhando por toda parte, mas se eu não sei como é a pedra rara que eu estou procurando, como que eu vou encontrar? E como que eu vou saber que eu encontrei quando eu tiver encontrado? Da mesma forma, é longa, bastante longa a caminhada do nosso espírito, até que a gente aprenda a reconhecer os verdadeiros valores da alma, sendo o amor um deles, né? Muitas vezes a gente tem uma visão do amor que ainda é muito limitada, é muito pouco madura, né? E por isso a gente tem tanta dificuldade para encontrá-lo. E quando a gente pensa que encontrou, a gente não encontrou, né? Porque a gente está procurando de uma forma muito limitada. Nós precisamos nos lembrar que nós que estamos aqui encarnados nesse mundo, nesse planeta Terra, a gente perde a perspectiva com muita facilidade. Que perspectiva? De quem nós somos, de o que nós viemos fazer aqui nesse mundo, de que somos seres imortais e numa jornada de evolução, numa jornada de aprendizado, de amadurecimento. Mas se a gente perde a perspectiva e a gente passa a se identificar completamente com a personalidade transitória que a gente ocupa aqui nesse momento, a gente começa a ter uma grande dificuldade de encontrar os verdadeiros valores, os que vão nos trazer a verdadeira felicidade, os que vão nos trazer o amor. Ao longo da nossa vida, a gente tem sonhos, tem desejos, a gente cria expectativas, mas quando a gente vê, como no tema dessa noite, a palavra renúncia, lado a lado com a palavra amor, se a gente está somente na perspectiva do homem, da mulher terrenos, em busca de realizar os seus sonhos, suas idealizações, a gente vai ter dificuldade para entender onde é que a renúncia se encaixa nisso. Porque cada sonho, cada desejo, cada propósito do qual a gente teria que abrir mão, parece para a gente como se fosse uma perda. Né? E a gente se pergunta, mas não deveria eu lutar até o fim por aquilo que eu quero, por aquilo que eu procuro? Né? Como assim renúncia? Por isso, então, meus amigos, que Deus, o nosso Pai, na sua bondade, na sua sabedoria infinita, permite que a gente passe por diferentes tipos de experiência. E quando a experiência da dor, particularmente, nos visita, embora não seja agradável receber a visita da dor, a dor é uma das, talvez, únicas ferramentas que consigam, em alguma situação, nos fazer recuperar essa perspectiva perdida. Só a dor, muitas vezes, é capaz de fazer a gente colocar na balança todos os valores dos quais a gente tem corrido atrás, todas as escolhas que a gente tem feito, sobre a forma como a gente emprega o nosso tempo, sobre no que a gente aplica as nossas energias, no que a gente passa a maior parte do nosso tempo pensando. A dor vem chacoalhar, vem misturar, né, de uma tal forma que a gente, uma vez que a gente perde, por um lado, alguns dos sonhos, dos ideais que a gente passou muito tempo cultivando e aquilo nos causa uma dor, por outro lado, a gente ganha ângulos novos para olhar. E é por esses ângulos novos
que a gente finalmente vai encontrar a tal pedra rara da felicidade, do amor, que a gente tanto tem procurado na nossa caminhada. Por que a renúncia é esse ingrediente indispensável? Porque enquanto a gente estiver procurando pelas pedras erradas, a gente não vai encontrar as que a gente verdadeiramente deseja no nosso íntimo, só ainda não aprendeu a reconhecer. Mas, a partir das experiências que a renúncia nos proporciona, e por isso que eu falei que a dor tem um papel, porque muitas vezes, enquanto a dor não vem, a gente não encontra energia nem coragem suficientes para fazer as renúncias que a gente precisa fazer. A gente marca passo, a gente se detém, a gente vai meio hesitante, meio duvidoso. A dor muitas vezes não deixa para a gente margem de dúvidas sobre o que realmente importa, sobre o que não pode ser deixado para depois. E aí a gente, com mais facilidade, abre mão e se desprende de tudo aquilo que não é necessário, de tudo aquilo que a gente achou que talvez fosse importante, que talvez valesse a pena ter, acumular, colecionar. A gente abre mão, a gente vê que aquilo não tem valor, porque a gente ganhou novamente a perspectiva. E aí, muitas vezes contra todas as expectativas que a gente tinha no começo, todos os planos que a gente tinha feito, percorrendo um caminho totalmente diferente, totalmente inesperado, a gente descobre novas formas de felicidade, novas formas de amor que a gente ainda não tinha conhecido, que a gente ainda não tinha imaginado. É uma jornada que vale a pena. A gente precisa ter essa certeza, sobretudo nos momentos mais difíceis. E a gente pode ter a certeza de que a gente não está sozinho nessa caminhada em momento algum. Mesmo que os nossos entes amados não possam nos acompanhar e fazer a travessia ao mesmo tempo que a gente. Talvez a gente olhe dos lados e não veja ninguém, mas sozinho a gente não está. Porque toda a nossa caminhada, todo o nosso percurso é acompanhado amorosamente por Deus e por aqueles espíritos que trabalham por Ele, espíritos que nos amam, que já estão à frente de nós na caminhada e por isso podem ser guias, né? Um guia numa trilha é alguém que já conhece aquele caminho, conhece o que são desvios, o que são falsos caminhos que vai te levar a ficar perdido na mata, qual é a trilha correta e segura a seguir. Só quem tem experiência na estrada pode ser guia. E esses espíritos mais experientes, mais crescidos, mais amorosos que nós, nos guiam nessa estrada. E a outra certeza que a gente pode sempre ter é, como disse Jesus, não existe pai que dê pedra ao filho que pede pão. Deus nos ama profundamente. Ele não nos daria nenhuma experiência, nenhuma situação pela qual a gente tivesse que passar que não tivesse um propósito de amor. Então, se a afeição pela qual a experiência se apresenta a nós no primeiro momento é a afeição da dor, que a gente não se desespere. Não se desesperar significa não perder a esperança, não perder a confiança e a serenidade. Porque, mesmo nessas experiências mais dolorosas, em que é necessário renunciar, em que é necessário abrir mão, em que é necessário compreender profundamente quais são os desígnios divinos, e mesmo que a gente não compreenda, aceitá-los de qualquer forma, na confiança de que não poderiam haver melhores, que isso nos sustente, que isso nos dê força, e a gente vai saber caminhar, a gente vai saber chegar lá.
todos nós vamos chegar. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Meus amigos, prosseguindo no comentário, já falamos como espíritas sobre o amor e sobre a renúncia em diversas ocasiões. Já lemos muito sobre isso, já ouvimos palestras, mas eu penso que eu refleti muito pouco sobre a ligação, né, entre esses dois sentimentos. Sabemos que o Cristo pede a renúncia para aqueles que querem segui-lo. Sabemos disso. Sabemos que é difícil a tarefa. Mas vamos refletir um pouco sobre que tipo de renúncia se espera de nós. Seria a renúncia dos bens materiais? Seria a renúncia dos nossos defeitos? Seria a renúncia das nossas aspirações legítimas? Seria a renúncia da nossa personalidade? No fundo, é tudo isso. Tudo isso. E por quê? Porque para que nós, aqui neste planeta, no nível em que nós nos encontramos, nós consigamos melhorar o nosso coração, nós precisamos agir em serviço ao próximo. Nós não conseguimos evoluir por pura meditação, por simples leitura das passagens sagradas do Evangelho. Não. Somente o trabalho é capaz de nos purificar, de fazer com que nós aprendamos ali com as experiências, né, do dia a dia. É claro, a dor, né, está presente nesse mundo porque é um mundo de expiação e de provas. Então, aquele que dissesse eu não sofro ou não quero sofrer, ele estaria no planeta errado. No fundo, no nível em que nós nos encontramos, as experiências que nos cercam incluem a dor. Mas o mais importante é que o Cristo diz: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser seguir as minhas pegadas, ou seja, quer seguir o caminho que ele oferece, renuncie a si mesmo. Muito bem, renunciar bens materiais, se for o supérfluo, não é tão difícil, mas renunciar bens materiais necessários já exige bastante grandeza. Renunciar aos nossos próprios defeitos, eu vou renunciar esse meu caráter egoísta, esse meu caráter vaidoso, orgulhoso, exige muita grandeza, muita coragem. Agora, eu diria que há uma grandeza ainda maior, que é renunciar aos seus interesses legítimos. E o que eu queria dizer com isso? Eu me refiro às grandes almas. Chico Xavier, quando aqui esteve, renunciou aos bens materiais, nós sabemos bem disso. Mas renunciou a muito mais que isso. Eu não diria que ele renunciou aos seus defeitos, porque já era um espírito bastante avançado, né? Só ele sabe dizer das lutas íntimas, mas eu diria que o egoísmo, né, a vaidade dele eram quase zero, quase insignificantes. Mas ele renunciou às suas vontades, aos seus interesses, não é? Pelo próximo. Então, ele deixava de dormir à noite, não é? É um interesse legítimo você manter a saúde física, o direito ao sono, não é? E ele renunciava. Por quê? Pelo irmão, pelo próximo, né? Os exemplos maravilhosos, Cristo foi a renúncia maior, evidentemente, mas os exemplos que a gente teve, há um na literatura espírita maravilhoso, de Alcione, que o próprio livro se chama Renúncia. Ela renunciou à vida inteira dela. Ela renunciou à liberdade,
ela renunciou aos estudos, ela renunciou a uma vida, a uma família, à composição de uma família, com uma pessoa, um companheiro que ela amava. Né? São interesses legítimos que foram renunciados em favor do próximo, em obediência, no caso dela, a Jesus. Né? E ela ainda dizia, não é? Como é que nós não nos alegramos em servir ao Cristo? Não é? Essa renúncia nós estamos sendo convidados. Não nessa grandeza, porque seria até presunção da nossa parte, mas um esforço maior. Façamos um exemplo simples aqui, um pensamento. Quando nós estamos em contato com alguém e, de repente, numa situação que não nos agrada, nós começamos a perder a paciência, ou começamos a ser testados na paciência. Se refletirmos bem, naquele momento, nós podemos renunciar. Por quê? Quando nossa paciência é testada, há uma causa. Que causa é? Normalmente, algum interesse nosso, né, está sendo prejudicado. Nós não gostaríamos de estar ali, naquele momento, ou gostaríamos de estar fazendo outra coisa, ou conversando com outra pessoa, mas não podemos. Então, ficamos impacientes, querendo sair daquela situação. E o que é que pede a doutrina espírita? Calma, paciência, exercício, esforço, não é? Isso é o quê? Uma renúncia daquele interesse que eu tinha, um interesse imediato. É uma renúncia do outro, do que eu desejo fazer que eu não vou fazer, do que com quem eu gostaria de falar, ou aonde eu gostaria de estar. E eu não posso. Estou renunciando quando tenho paciência comigo mesmo. Então, se a gente prestar atenção, a palavra renúncia, ela exige que a gente vá pensando mais no outro do que em nós. Espera aí, eu gostaria de estar em outro lugar agora, mas eu estou aqui do lado dele. Que tal dar atenção a ele? Né? Sem impaciência, sem irritação. Isso é renúncia também. Não é? E é um exercício do amor, porque, no fundo, o amor verdadeiro, o amor sublime, ele não pensa em si, ele pensa no outro, ele pensa naquele que ele ama. Então, o amor sublime, na sua maior expressão, exige a renúncia. Não é possível alguém que ame infinitamente que não seja capaz de renunciar. Não é? Agora, nós que estamos iniciando nessas virtudes, nós ainda estamos começando a amar, mas ainda não nos acostumamos a renunciar. Então, já sentimos afeto, sentimos ternura, mas não estamos dispostos a nos desfazer dos nossos interesses. E é aí que a gente é chamado, é aí que a gente é convidado. Que interesses são esses? Não é? São interesses nobres, nobilíssimos, ou será que há um interesse maior ainda no próximo que você pode atender? Não é? É essa reflexão que a gente está sendo convidado, porque é por isso que Paulo, no final da sua existência, ele pode dizer: hoje não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E o que significa isso? Renúncia absoluta da sua personalidade, não é? Não quer dizer que nós vamos deixar de ser nós, de jeito nenhum. Nós somos uma individualidade, mas uma individualidade em progresso, em burilamento, não é? E faz parte do burilamento aprender a pensar no outro antes de nós mesmos. Que Jesus nos abençoe. Eu queria, antes de falar, pedir ao Túlio, então, que desse um breve comentário, porque ele também estudou esse tema, e poderia falar alguma coisa para nós. O microfone dele. Bom, eu ouvindo tanto o Raul quanto o André, realmente
fiquei sensibilizado pelos exemplos que foram trazidos aqui e fiquei pensando, né, em como corporificar isso de algum modo em alguém que a gente conheça, né? Então, obviamente, como falou o André, essa virtude o Cristo exemplificou aqui durante toda a sua vida, desde a manjedoura até a cruz, né? Também foi citado o Chico, que também é um exemplo impressionante de renúncia, que renunciou praticamente a tudo em prol da doutrina espírita, para que os livros que saíram da psicografia dele pudessem chegar até nós, né? Seguramente a psicografia do Chico é um material para daqui a 200, 300, 500 anos, porque é impressionante. Mas ainda assim continuei pensando em exemplos de renúncia, né? A primeira que me ocorreu mais simples são as nossas mães e os nossos pais, que renunciam quando nós nascemos a uma série de coisas, porque ele tem que nos cuidar quando nós ficamos doentes. Então, é só olhar o exemplo de uma mãe, o cuidado que ela tem com o filho até ele completar a maioridade. Praticamente a mãe renuncia o tempo todo, né? E os pais também não são diferentes disso, de outra forma, né? No trabalho, às vezes fora do lar. Mas a mãe é um exemplo muito forte, né? De renúncia, né? Todos aqueles sabem aqui o que eu estou falando, né? O amor de mãe, aliás, tem um comentário que eu ouvi outro dia, de que uma prece de mãe arromba as portas dos céus, porque é carregada do quê? De amor, né? Carregada de amor. E também me lembrei de um livro do Chico, 50 anos depois, da figura de Célia, que eu recomendo a todos que leiam e releiam, quem já leu, leia novamente, que é um exemplo material de uma criatura que estava vivendo dentro de um lar, numa família romana, assim, sem nenhuma expressão política ou de predominância diferente de qualquer um de nós, né? Filha de um ilustre patrício romano e cristã, e que lá, num determinado momento, né, do livro, se vocês lembrarem, assume a responsabilidade por um ato que não foi cometido por ela em prol da salvação da própria mãe. Quer dizer, havia um criado, vocês devem lembrar do livro, né? Havia um criado para a mãe dela, Alba Lucínia, uma cena de um nascimento de um bebê, para que ela fosse acusada frente ao marido que estava chegando de uma viagem de 14 meses fora de Roma. E ela escuta o vagido daquela criança que foi ali colocada na cama da mãe, a mãe foi dopada, e ela sai do quarto assim, e encontra-se com a criada que havia feito essa cena do crime, né? E sem pensar nenhum minuto, assume a posição da mãe, pega o bebê, leva para o quarto dela, e quando o pai chega, ela assume diretamente a responsabilidade de algo que ela não havia cometido. Então, ela teve um amor infinito pela mãe dela naquele momento, e uma renúncia sem precedentes, porque ela renunciou uma vida inteira como uma filha de um patrício romano naquela época teria. O pai a ameaça de matá-la, impedida pela mãe, mas na mesma hora, ela com um bebê recém-nascido, é colocada na rua, de uma hora para outra, se vê na condição de abandonada. E passa a noite, a primeira noite, debaixo de uma ponte, próximo ao rio Tibre, cuidando de alimentar com a ajuda de algumas pessoas caridosas,
aquele bebê que nem era dela, que ela tinha conhecido naquele momento, mas que ela já o tratava com extremo amor. Então, vocês vejam que era uma pessoa que estava vivendo uma vida normal. É lógico que a gente sabe agora que a Célia era um espírito já evoluído, mas o que eu quero dizer é que a nossa renúncia, né, pode ser exercida no dia a dia, no nosso dia a dia mesmo, quando as situações aparecem de supetão assim na nossa frente. É nesta hora que nós temos que fazer o que o Raul falou, né? Exercer o amor, estar preparado para exercer o amor e renunciar a alguma coisa que vai nos obrigar a que nós renunciemos, como falou o André, né? Então, eu só lembrei desse exemplo da Célia, que depois, mais à frente, no livro, não vou contar o livro aqui inteiro, estou só dando aqui um spoiler para que vocês possam ficarem curiosos e relerem ou lerem o livro, mas é um exemplo de uma pessoa que soube amar e renunciar profundamente em um determinado instante da vida dela. Mas ela tinha dentro do coração dela uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer. Ela era cristã e ela conversava com o avô dela, que era o Ney Lúcius, né, sobre os ensinamentos de Jesus. Então, ela já tinha a semente do Evangelho no seu próprio coração. Então, essa semente nós já temos. Então, nós temos que fazer essa semente frutificar. Então, é só isso, gente. É um exemplo, assim, muito ilustrativo de como que a gente pode sair da nossa posição de anonimato e sem que ninguém saiba, porque a renúncia, muitas vezes, é anônima. É anônima, ninguém vai ficar sabendo dela. Nós vamos renunciar e só nós saberemos que estamos fazendo aquele ato. No caso da Célia, demorou-se anos para que alguém descobrisse. É anônima. E como disse o próprio André, às vezes nós vamos olhar do lado, nós vamos nos sentir sozinhos, mas nós não estaremos sozinhos. Nós estaremos com Jesus. Jesus está ao nosso lado o tempo todo. 100% do tempo. Aliás, ele está na nossa frente, na verdade. Ele está na nossa frente, já viu lá na frente o que vai nos acontecer e está nos ajudando agora, através dos amigos espirituais, dos amigos encarnados, das nossas relações afetivas, e todos esses caminhos que, no fundo, nos levam a aprender a amar. Nós estamos aqui na Terra, gente, por uma única razão: aprender a amar. E se para aprendermos a amar nós temos que renunciar a alguma coisa, estejamos preparados para isso. Que Jesus nos abençoe. Então, meus amigos, só para finalizar essas colocações tão boas dos companheiros, né? Eu queria pegar um ponto do que falou o André na questão da dor, né? Nós como espíritos, ainda na infância do espírito, nós não somos nenhum espírito que saímos ainda da infância, estamos saindo aos poucos da infância, né? Muitas vezes a gente não entende, né, o que nos é dito para que a gente possa fazer isso ou acertar aquilo. Então a dor, ela é o alfabeto inarticulado, certo? Que nós vamos entender. É por isso que quando vem o sofrimento nas nossas vidas, passamos por momentos difíceis, né? O que acontece? Né? Nós aprendemos com isso. Nós passamos, como disse o Raul, a valorizar outras coisas da vida, né? A valorizar outras coisas que estão ao nosso redor, que nós nunca valorizamos, né? Então, nessa questão é importante mesmo a gente
precisa ter essa certeza, né? E se a gente não tem, tem que ir buscando aos poucos, que está lá no Pai Nosso, né? Seja feita a vontade de Deus, né? Seja feita a vossa vontade. Mas quando a vontade de Deus nos traz alguma atribulação, nos traz algum sacrifício, nos traz alguma coisa que nós não queríamos, né, receber, nós nos rebelamos, não aprendemos. Se nós entendermos essa frase, seja feita a sua vontade, nós vamos ser muito felizes na vida, porque diante dos momentos dificílimos por que nós vamos passar, ou que passemos, né, a gente vai compreender essa vontade, que aquilo não está acontecendo porque um Deus injusto está ali nos julgando, nada disso. Ele está nos ajudando através desse alfabeto inarticulado, porque nós não entendemos ainda a lição, para que a gente busque mudar a nossa visão de mundo, busque mudar a nós mesmos. Então, a dor realmente é uma bênção, é uma bênção. Ninguém gosta de sofrer, mas é uma bênção. Se nós pararmos para pensar quanto nós podemos tirar, né? E só aproveitando o Túlio, que falou sobre a Célia querida, né? Essa Célia depois vai ressurgir no livro Renúncia, né? No livro Renúncia. E esse mesmo grupo familiar, que lá de 50 anos depois, quem quiser saber melhor, tem um livro chamado Chico, Diálogos e Recordações, vai encontrá-los ali em Uberaba, junto do Chico, toda a família. Né? O seu Joviano, que era o chefe do Chico, todos reencarnados novamente para o aprendizado, né? E a gente vê nesses livros todos como é difícil a nossa evolução espiritual, né? Como nós somos muito assim, temos muita facilidade de falar, mas pouca perseverança para fazer, para agir. Nós falamos, mas não falamos para nós falamos. Então precisamos falar para nós mesmos, né? Cuidar do nós dentro de nós. Foi levantado também sobre a renúncia, né, de certa pincelada aí do André, ele falou renúncia sublime, né? E Emmanuel, né, numa de suas mensagens, ele vai dizendo cada coisa, o que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Daí quando chega em renúncia, ele fala, renúncia é o amor sublimado. É o amor sublimado. Entendeu? É quando nós pensamos, como disse o André, nos outros do que em nós mesmos. Né? Quando a nossa vida ela vai se exaurir, vamos dizer assim, nós vamos espiritualmente, não é definhar, é fisicamente dar tudo o que nós podemos para a felicidade do nosso semelhante. Né? Foi muito bem falado, o Chico fez isso a vida toda, né? O Chico renunciou a vida inteira ele renunciou. Tá? Até nos momentos em que ele queria, às vezes, bater um papo com um amigo, o Emmanuel chegava e dizia, Chico, levanta, está na hora. Não, mas Chico, eu já estou indo, você que sabe. E o Chico pulava lá da cadeira e ia atrás para o centro. Então, gente, o Chico renunciou a vida inteira. É um exemplo muito próximo de nós, né? Alcione e Célia são outros exemplos que estão aí nos livros. E como o Túlio disse, eu reforço, leiam esse livro. Ele é de uma grandeza incrível, incrível, né? Nós vamos encontrar ali um Ciro que gostava, mas ele era escravo, né? Foi isso que de certa forma, os avós e os pais de Célia levaram ele para a cadeia, né? E ela foi visitá-lo, se você vê, ela não se desesperou ali, né? Ela continuou amando os avós que levaram o Ciro para a cadeia, que era a alma gêmea dela, né? Nós vamos encontrá-lo depois
lá no Renúncia, e assim por diante. Então, vale a pena ler esses livros, né? E antes, um pouquinho de começar a nossa live aqui, né? O André comentou uma coisa que realmente é muito interessante, né? A gente, né, outros também comentaram tudo, a gente, quando lê um livro de Emmanuel, nós estamos conversando com Emmanuel. Quando lemos um livro de André Luiz, nós estamos conversando com André Luiz, o pensamento que o André Luiz pensa. E se nós tivermos esse hábito dessa leitura, nós vamos tendo respostas para nós de espíritos dessa envergadura. André Luiz, Emmanuel, Batuíra, Meimei, enfim, todos esses espíritos, Bezerra de Menezes, né? Porque quando a gente lê um livro, nós vamos entrando no pensamento, na forma deles verem a nossa vida, né? Verem a vida como realmente deva ser. Então a gente aprende muito nessas leituras. É por isso que é importante a leitura, o trabalho, né? Muito importante. Que Deus nos abençoe a todos, né? Que nos dê bastante coragem, né? Para que a gente possa sair, né? E só para arrematar aqui, porque eu pensei nisso antes e esqueci, né? Falando em renúncia, né? Às vezes a gente não renuncia a nenhuma opinião da gente. Não, eu estou com a razão. Né? E isso dá um bafafá tão grande lá na frente, que isso gera uma inimizade, gera tantas coisas, porque a gente não renuncia nem à nossa opinião, muitas vezes. Não, a minha opinião é essa, eu não renuncio. A gente imagina que ponto que ainda estamos da espiritualidade, né? Que a gente não renuncia a uma opinião da gente em favor do outro, né? Então a gente não quer saber, que a nossa opinião, que o nosso pensamento prevaleça, que tem que ser assim, não pode ser diferente. Por isso que temos esses desencontros ainda dentro das famílias, na sociedade, certo? Porque nós queremos que a nossa opinião prevaleça sobre tudo e sobre todos. Que Deus nos abençoe. André, se você me ouve, não tem som. Ainda continua sem som. Não sei se para todos. Sim, está sem som ainda. Está sem som. Se alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar
alguma coisa em benefício da comunidade. E se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é um esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então, trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, também aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa. Porque todo amor que é possível, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco, é o amor dos animais. Meus amigos, boa noite a todos, obrigado. O tema da semana que vem, se quiser já informar, é disciplina e perseverança. Então está aí. Fiquem todos com Deus, uma boa noite, tudo de bom. Boa noite. Boa noite.